Olá pessoal, meu nome é Marcelo Couto e hoje vou estar aí corrigindo o plano de estudo tutorado do 8º ano do ensino fundamental, volume 2 de matemática. E espero que vocês possam estar aí curtindo esse vídeo, deixando esse like aí para ajudar o canal. Também, se você não é inscrito, possa estar se inscrevendo neste canal também. Contamos aí com a sua participação. E hoje nós vamos estar fazendo a correção da semana número 5, que tem como unidade temática geometria. Então vamos lá para os exercícios. Número 1. Dois ângulos são complementares quando a soma de suas medidas é igual a 90 graus. Dois ângulos são suplementares quando a soma de suas medidas é igual a 180 graus. Por exemplo, o suplemento do ângulo de 140 é 40 graus, pois 180 graus menos 140 é igual a 40 graus. O transferidor é um instrumento que ajuda a traçar a medida em grau de um ângulo no papel. Observe a figura ao lado. Cite dois exemplos de ângulos agudos e obtusos, depois cite o ângulo complementar do ângulo agudo e o suplementar do ângulo obtuso. Então, vou aqui ampliar para vocês o transferidor, né, que é utilizado para medir o ângulo, certo? Então, pediu para a gente dar dois exemplos e depois classificá-los. Então, ó, o ângulo agudo, ele é o ângulo que é maior que 0 graus e menor que 90 graus, tá bom? E o obtuso, ele é maior que 90 graus e menor que 180 graus. Então, se eu pegar aqui, ó, o ângulo B, que está aqui na minha régua, ele mede 30 graus. E eu também peguei o ângulo D, que é de 60 graus. Os dois são ângulos agudos, porque medem menos que 90 graus. Então, e o ângulo obtuso, eu peguei o ângulo F, que mede 120 graus, vocês estão observando aí na régua, e também o ângulo H, que mede 150 graus. Pediu só dois de cada. Eu poderia ter pego o de 135 graus e o de 45 graus também. E pediu para a gente achar o nosso complemento. O que é o complemento? É que a soma dá 90 graus. Então, se eu pegar ali 90 graus menos 30 graus, que eu peguei o ângulo B, vai dar 60 graus, que é o complementar, o ângulo complementar de 30. E agora, para mim descobrir o ângulo complementar de 60, basta pegar 90 menos 60, que vai dar 30 graus, que é o complementar do ângulo 60 graus. Agora, já utilizando os ângulos obtusos, está pedindo para a gente achar o suplemento, o ângulo suplementar. Então, basta pegar o 180 menos 120 graus, que vai dar 60 graus, que é o ângulo suplementar do ângulo 120. E do 150, basta pegar 180 menos 150, que vai dar 30 graus, que é o ângulo suplementar. Certinho? Número 2. Dois ângulos são opostos pelo vértice e possuem o mesmo vértice e os lados de um deles são os prolongamentos dos lados do outro. Os ângulos opostos possuem a mesma medida. Nas figuras abaixo, R paralela com S, encontre o valor de x e y e calcule a medida de cada ângulo. Depois classifique em agudo e obtuso. Vou ampliar aqui os desenhos para ficar mais fácil para a gente visualizar. A letra A é para a gente descobrir os valores dos ângulos. Então, vamos começar aqui, ó. Nós temos esse ponto de vermelho, que é a origem, né, do vértice, que faz com que os ângulos sejam opostos pelo vértice. Todo ângulo é oposto pelo vértice, que é esse 2x, esse 120 aí, eles são ângulos que têm a mesma medida, certo? Então, ó, o 2x e o 120 graus, eles são iguais, mas eu preciso achar o valor do x. Então, é 2 vezes quanto, que dá 120. Então, eu vou colocar aqui em forma de equação, vou pegar aquele 2, vou passar dividindo no 120, e x vale 60 graus. Então, o ângulo que está ali oposto do vértice, o x vale 60. O 2x vale 120, porque eu já disse que ele é o oposto do vértice. Então, se embaixo é 120, em cima também é 120. Agora, para achar o valor do y, basta eu pegar agora o valor do 2x, que ali no caso é 120, e transpor para o outro lado, porque eles têm o mesmo tamanho, é o mesmo ângulo, porque a reta R e a reta S são paralelas.
Então, o y também vale 2x, ou seja, y é igual a 2 vezes 60, que vai dar 120 graus. Então, já achamos o valor do x, já achamos o valor do y, então está certa aqui a nossa equação. Se eu pegar o x e o y ali, eu posso somar para dar uns 180 graus, porque ali é um ângulo raso, né? Então, e a soma dá 180. X mais y tem que dar 180 graus. Então, se x eu descobri no exercício anterior, mas eu vou fazer de novo. X mais 120 é igual a 180. Então, x é 180 menos 120, que é o outro jeito de fazer, que vai dar x igual a 60 graus. E nós já tínhamos achado também esse grau que valia 60, certinho? O ângulo de 60 ele é menor que 90 graus, ele é chamado de ângulo agudo, e o ângulo y ele é maior que 90 graus, ele é chamado de ângulo obtuso, certinho? Já classificamos eles também. Vamos para a letra B. Na letra B tem essa figura aí, aquele quadradinho que está no meio ali, ele é um ângulo de 90 graus, certo? E é para a gente achar o valor do x e o valor do y. Primeira coisa, eu vou colocar ali o ponto, aquele pontinho vermelho, para indicar para vocês que é o oposto do vértice. Então, se eu descobrir o valor do x, eu já sei qual é o valor do y, ou vice-versa, porque os dois são o oposto do vértice. Então, ó, x é igual a y. Eu vou aqui, essa reta que está formando um ângulo de 90 graus, eu vou descer ele até no final, certinho? Como está aparecendo aí na imagem. Vou também colocar esse ângulo. Este ângulo que está de vermelho é o mesmo ângulo do y. Então, se eu descobrir aqui embaixo, dentro desse triângulo, eu vou descobrir lá em cima o y também. Então, aqui será o nosso y, aqui será o nosso ângulo de 90 graus, fiz um quadradinho. E esse ângulo que está de azul é o ângulo suplementar de 138, para formar 180. Então, vamos fazer, dá para a gente fazer até a continha e já descobrir o valor dele. 138 mais esse valor para dar 180. Então, eu vou colocar ele como m, tá bom? Então, vai ser m mais 138 igual a 180. Vou colocar em forma de equação, vou passar o 138 para o outro lado mudando o sinal. 180 menos 138, o m vale 42. Então, aquele valor do m, aquele ângulo azul ali, mede 42 graus. Agora, é fácil descobrir. Eu vou colocar ali, formou um triângulo. Aqui eu tenho o valor do y, eu tenho o valor de 42 graus, que foi o que eu achei, e o valor de 90 graus, que é o ângulo reto. Para eu descobrir agora o valor do y, basta lembrar que a soma dos ângulos interiores do triângulo tem que medir 180 graus. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Y mais o 90 graus mais o 42 tem que dar 180. Em forma de equação, tudo que é letra do lado esquerdo da igualdade, tudo que é número do lado direito da igualdade. Quem estiver na posição errada, muda o sinal. Y é igual a 180, o 90 eu passo para menos 90 e o mais 42 menos 42. Resolvendo isso, y é igual a 48 graus. Então, lá em cima, o y vale 48 graus, porque ele é o mesmo ângulo daqui do de baixo do triângulo. E se lá no início eu coloquei que x é igual a y, se eu descobrisse o número o 48 graus do y, automaticamente o x também mede 48 graus, certinho? Então, esses são os valores do x e o valor do y. E eles são chamados de ângulos agudos, porque os dois são menores que 90 graus. Letra C. Tem mais uma figura. Essa aqui é fácil a gente descobrir o valor do x, né? Porque o valor do x ele é um suplementar do 110, ou seja, tem que dar 180. Eles junto com 110 tem que dar 180, então já vamos resolver aqui já. X mais 110 tem que dar 180. Passo 110 subtraindo 180, que vai dar x igual a 70 graus. Agora eu vou descobrir o valor do y. O valor do y, o valor do x, ele é igual ao valor do y, porque a reta R e S são paralelas. Então, os dois ângulos, aí, x e y, eles têm o mesmo valor. Então, o y também é igual a 70 graus. E classificando esses ângulos, os dois ângulos medem menor que
90 graus são ângulos agudos. Número 3. Se dois ângulos opostos pelo vértice têm medidas indicadas por 5x menos 12 e 6x menos 48, determine o valor de x. Então, se eles são opostos do vértice, quer dizer que os dois ângulos, 5x menos 12 é igual a 6x menos 48. Então, basta montar uma equação aqui, ó. Vou mostrar primeiro o desenho, certo? Esses são os ângulos. De um lado, 5x menos 12, do outro lado, 6x menos 48. Eles são iguais. Então, basta eu fazer uma equação. Então, tudo que é letra, lado esquerdo. Então, 5x eu repito. O 6x é positivo, eu vou mudar para menos 6x. O 48 vai ser negativo, vou repetir. E o menos 12 passo mudando o sinal para mais 12. 5x menos 6x vai dar menos 1x. E menos 48 mais 12 dá menos 36. O menos 1 vou passar a dividir no menos 36, que vai dar 36 positivo. Como o ângulo não tem ângulo negativo, então o valor da letra A é x igual a 36 graus. Letra B, a medida desses dois ângulos. Basta agora eu pegar um desses dois ângulos aí, substituir o valor do x nele e descobrir o ângulo. Se eu descobrir um ângulo, o outro é o mesmo valor. Então, eu vou colocar aqui, ó, vou pegar o 5x menos 12. No lugar do x, vou pôr 36 e vou fazer essa operação. 5 vezes 36 menos 12. 5 vezes 36 vai dar 180, menos 12, 168 graus. Então, cada ângulo de cada lado mede 168 graus. E se eu tivesse pego 6x menos 48? Daria o mesmo valor. Então, letra B, 168. Letra C, a medida do ângulo complementar de x. Lembrando que complementar tem que dar uma soma de 90 graus. O valor do x é 36, então é 90 menos 36. Ou eu posso fazer também substituindo na forma de equação. 36 mais y igual a 90. Passo 36 para o outro lado mudando o sinal. 90 menos 36, o y vale 54. E essa é a resposta da letra C. Número 4. A bissetriz de um ângulo é o lugar geométrico dos pontos que equidistam dos lados do ângulo. A bissetriz de um ângulo é uma semirreta de origem em seu vértice que o divide em dois ângulos congruentes. Calcule o valor de x nas figuras abaixo. Então, a bissetriz é a semirreta que divide em duas partes iguais. Na letra A, vocês estão observando que tem um transferidor, tem um ângulo de 90 graus, e é para a gente descobrir o valor do x. Se divide pela metade, basta eu pegar 90 dividido por 2. Ou posso colocar em forma de equação, x mais x tem que dar 90 graus. Nesse caso seria 2x igual a 90, 90 dividido por 2 daria 45 graus. Essa é a resposta da nossa letra A. O valor do x é 45 graus. Já na letra B, não precisa nem fazer conta, porque a gente já sabe que um valor é 25, o valor do x também vai ser 25, porque eles são iguais, porque eles têm a mesma medida, porque a bissetriz dividiu ao meio. Certinho? Número 5. Em qualquer triângulo, a soma de seus ângulos internos mede 180 graus. Os triângulos abaixo estão representados fora de escala. Calcule o valor de x e do ângulo externo E. Depois classifique cada um dos triângulos de acordo com as medidas dos ângulos e medidas dos lados. Então, a primeira coisa, a gente vai descobrir o valor do x, que é os ângulos internos. Depois, a gente vai achar o valor do ângulo externo, que é o E. Então, na letra A aqui, basta eu fazer x mais x mais x, tem que dar 180 graus, porque a soma dá 180. Juntando as letras, vai dar 3x igual a 180. Passo dividindo 180 dividido por 3, x é igual a 60 graus. Então, todos os ângulos desse primeiro triângulo medem 60 graus. Se ali, naquele ângulo que está perto do ângulo externo, mede 60 graus, e eu sei que ali eu tenho um ângulo suplementar que dá uma soma de 180, basta eu fazer E mais 60 igual a 180, e o valor do E é o valor que falta ser somado de 60 para dar 180. Em forma de equação, vai dar 180 menos 60, e o ângulo externo é 120 graus. Não tem letra, mas é no primeiro desenho. Vamos agora no segundo desenho. Ali eu tenho a figura de um triângulo
Tem o valor do x, o outro x e o 120. Aqueles dois valores do x, eles são iguais, eles têm o mesmo valor. Então, basta a gente montar assim a equação. X mais 120 tem que dar um total de 180 graus. Vou deixar as letras para o primeiro lado, vai dar 2x, e o 120 passou para o outro lado, subtraindo. Então, vai ficar 2x igual a 180 menos 120, que vai dar 2x igual a 60. E o 2 eu vou passar dividindo 60, x é igual a 30 graus. Então, cada valor do x vale 30 graus. Ali tem um ângulo, né? Fiz ali de azul, que mede 30 graus. Para mim descobrir o valor do ângulo externo, eu sei que a soma dá 180, porque é um ângulo suplementar ali. Então, eu vou fazer, ó, E mais 30 igual a 180. Passo esse 30 para o outro lado. 180 menos 30 vai dar 150, o valor do nosso ângulo externo. E, por último, nós temos aí um outro triângulo. Ele tem um ângulo de 90 graus, que é aquele quadradinho ali. Tem o 37, falta achar o valor do x. Somando todos dá 180 graus, como nessa forma da equação. Tudo que é letra, lado direito da equação. X é igual a 180, o 37 mudou para negativo e o 90 passou para negativo também. Resolvendo essa conta, x é igual a 53 graus. Agora eu faço o ângulo externo, né? Que é 53 graus para chegar a 180, ou 180 menos 53, que vai dar 127 graus o ângulo externo. E só que o exercício pediu também para a gente classificar cada um dos triângulos de acordo com essas medidas dos ângulos e a medida do lado. Então, o primeiro aí, ó, é de acordo com o lado, ele é um triângulo equilátero. E de acordo com o ângulo, ele é acutângulo, certinho? Tem 3 medidas iguais e todos menores que 90 graus. Agora, o outro, ele é um triângulo, de acordo com o lado, ele é um triângulo isósceles e ele tem o ângulo obtusângulo, porque ele possui um ângulo acima de 90 graus, que é o 120 graus aí. E o último, de acordo com o lado, ele é um triângulo escaleno, certo? Porque ele tem três ângulos totalmente diferentes. E de acordo com isso de acordo com o lado. De acordo com o ângulo, ele é um triângulo retângulo, porque ele possui um ângulo reto de 90 graus. Número 6. A mediatriz é o lugar geométrico dos pontos do plano que equidistam das extremidades de um segmento da reta. Por exemplo, na figura ao lado, o segmento da reta AB tem o ponto médio M, que divide o segmento ao meio, ou seja, a medida de AM é a mesma de MB, como vocês estão vendo no desenho aí. A mediatriz é a reta perpendicular ao segmento que passa pelo seu ponto médio. Todos os pontos pertencentes à mediatriz são equidistantes das extremidades desse segmento. Se eu fizer qualquer ponto, vocês estão observando o ponto P. O ponto P tem a mesma distância de P até B, que é a mesma distância de P até A. E se eu fizer qualquer ponto nessa reta verde que está aparecendo aí, ele vai ter a mesma medida também. Isso que o exercício está explicando. Se o segmento AB mede 5 centímetros, qual a medida de AM ou BM? Calcula a medida do ângulo X. Então, AB é 5, AM nós não temos. O AM, se de A até B é 5, AM não temos, mas é só dividir por 2, porque ele é o ponto médio. 5 dividido por 2, 2,5. BM também tem o mesmo valor, certo? 2,5. E o valor do X nesse resultado aí é 90 graus, que é o ângulo que está pedindo, certo? Que é o ângulo reto. Número 7. Um triângulo possui 3 mediatrizes, que são retas perpendiculares, aos lados do triângulo que passam pelos pontos médios, M1, M2 e M3, de cada um dos seus lados. O ponto de encontro das 3 mediatrizes, O, é chamado de circuncentro, e que por estar a uma mesma distância de cada um dos vértices dos triângulos ABC, é no centro da circunferência circunscrita ao triângulo ABC. Considere na figura ao lado os vértices dos triângulos ABC, que representam 3 casas distintas. Pretende-se construir uma área de lazer que fica à mesma distância das 3 casas A, B e C. No centro dessa área de lazer terá uma piscina. Marque o ponto P para identificar onde deve ser construída a piscina.
Então, pessoal, esse aqui não tem o que resolver muito, porque aonde está ali o nosso O, que é chamado de circuncentro, é onde é a mesma distância de cada um do vértice, do A, do B e do C, e também dos pontos médios, M1, M2, M3. O exercício só pediu para a gente identificar ou marcar o ponto P, onde vai ser construída a piscina. Então, ó, vai aparecer aqui, ó, é nesse pontinho vermelho, que é o nosso P, onde que é a nossa, vai ser construída a piscina. Só isso. Número 8, o diâmetro é o dobro da medida do raio da circunferência. Observe as figuras abaixo e responda. Qual a medida do diâmetro da circunferência? Então, o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, se o raio é 3, então eu vou substituir no lugar do raio 3, vai ficar 2 vezes 3, que vai dar 6 centímetros. Essa é a resposta da letra A. Diâmetro igual a 6. Qual a medida da área do círculo? Nós precisamos jogar a fórmula da área do círculo. Vou colocar aqui para vocês, que a área do círculo é igual a π vezes r ao quadrado. Se já temos o valor do r, que é 3, o exercício não forneceu o valor do π, então nós vamos deixar ele na forma normal mesmo. Então vai ficar π vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado vai dar 9, então vai ficar 9π centímetros ao quadrado, porque é área. Letra C. Qual a medida do comprimento da circunferência? Também existe uma forma que a gente descobre o comprimento da circunferência, que é essa aqui, ó. Comprimento igual a 2π vezes r, que é o raio. Então, novamente, vou substituir o raio por 3. 2 vezes 3 vai dar 6 e vou deixar o π normalmente centímetros. Aqui não é quadrado porque não é área, que é só o comprimento. E por último, letra D, qual é a medida da área do triângulo? Ali já deixou a fórmula, que é base vezes altura dividido por 2. Então, só basta substituir aqui o valor da base, que é 4, e o valor da altura, que é 2,5, e resolver essa operação. A área do triângulo é 4 vezes 2,5 e dividido por 2. 4 vezes 2,5 dá 10 e dividido por 2 vai dar 5 centímetros ao quadrado por ser área. Então, a área do triângulo é 5 centímetros ao quadrado. Número 9. No polígono regular, os lados e os ângulos internos formados por esses lados são iguais. Por exemplo, o triângulo equilátero possui 3 lados iguais e os 3 ângulos internos iguais. O apótema é a medida do segmento que vai do centro da circunferência escrita até o ponto médio de um dos lados do polígono regular. Ou seja, tem tamanho igual ao raio da circunferência escrita do polígono. As figuras abaixo mostram um polígono regular inscrito e o outro é circunscrito em uma circunferência. Nas figuras abaixo, calcule a medida do ângulo X. Depois escreva o nome do polígono e identifique se o polígono está inscrito ou circunscrito na circunferência. Então, nós temos aí 2 desenhos, os dois são triângulos, um está inscrito e o outro está circunscrito na circunferência, e nós, primeiramente, a gente vai ter que achar o valor do X. Isso é bem tranquilo, porque já falou que o valor do X no primeiro desenho, ele tem os mesmos valores, é o mesmo ângulo. Então, se eu descobrir um ângulo, eu sei de todos. E eu sei que a soma dos ângulos internos é 180, basta eu fazer a equação x mais x mais x igual a 180. 3x igual a 180, 180 dividido por 3, x é igual a 60 graus. Então, o valor do x no primeiro é 60 graus. Esse é um triângulo equilátero, por possuir os 3 lados iguais, concluindo que também os 3 ângulos serão iguais também. E ele é um triângulo que está inscrito, certinho? E o próximo, também o ângulo do X, ele também é um equilátero, então cada um vale 60 graus, porque ele tem os mesmos lados e o mesmo ângulos também. Já é um triângulo equilátero também, e ele está circunscrito no triângulo na circunferência. Então, nós estamos aí terminando a nossa correção da semana número 5, do PET número 2 de matemática do 8º ano do ensino fundamental. Contamos aí com a sua participação, deixa um like aí nesse vídeo, também se inscreva neste canal, se você ainda não é inscrito, para você estar recebendo também as correções das próximas semanas. Ainda nós temos ainda a semana número 6 e vou estar postando aí em breve também o próximo vídeo, tá bom?
Siga também aí nas redes sociais. E qualquer dúvida é só deixar nos comentários, beleza? Então, fiquem com Deus. Até a próxima aula. Até mais.